Olá, pessoal. Estamos aqui para fazer uma live sobre turismo, um motivo bastante importante, um assunto bastante quente do momento. Todo mundo está querendo sair de casa, curtir coisas novas, diferentes, destinos novos. Quem gosta de viajar está à procura de grandes coisas. Eu sou João Manuel, CEO do grupo Travelex Confidence, e estou acompanhado aqui pelo Roberto Raro, da Brastoa, pelo Levi, também da Brastoa, e pelo Rodrigo, da Panrotas, e nós vamos aqui nos próximos minutos estar discorrendo sobre esse assunto e estar falando sobre turismo, que é uma coisa tão importante para todos nós e que todos nós hoje estamos ansiando por esse momento. Queria lançando uma pergunta para a gente ir falando aleatoriamente. Quais são os destinos que estão sendo comercializados hoje? Como é que estão as aberturas que a gente está vendo aí no mercado, no dia a dia? Como é que vocês estão vendo isso a cada dia? Problema de entrada, a Coronavac aceita, não é aceita, tantas coisas acontecendo. Como é que vocês estão vendo isso daí? Então, bom dia a todos. Como o João falou, eu sou Roberto Nedelcio, eu sou presidente da Brastoa, e realmente o mercado hoje está muito desafiador, porque além de tudo o que nós temos que resolver, que nós vamos até falar ainda hoje sobre imposto de renda das remessas, o câmbio que está um valor assim exagerado, está muito alto mesmo, né? E nós temos que resolver o problema das fronteiras abertas. Cada país, cada destino, nós estamos com regras diferentes. Então, que nem nós temos, basicamente, a Europa agora está abrindo, começou com a Suíça, já estava a Croácia aberta, recentemente abriu Portugal, a França, mas estamos com a Inglaterra fechada, a Itália, pelo menos até o final de outubro, vai estar fechada também. E depende do país para onde você quer viajar. Que nem você pega a Ásia, tem países que estão abertos, tem países que estão fechados, a Índia é um país que está fechado, você pega a Geórgia, lá na Ásia, perto do Cáucaso, sempre esteve aberta, há mais de um ano está aberta. Então, às vezes você tem o país aberto e você não tem a conexão para chegar lá, você não consegue chegar lá. Ou às vezes você tem o país fechado. Quando eu falo país fechado, a gente considera o seguinte: requereu quarentena, a pessoa tem que ficar 15 dias em quarentena, a gente considera fechado, porque acaba se tornando inviável ou onera muito a viagem para esse tipo de coisa. Então nós temos vários fatores que dia a dia vão impactando para a gente e a gente tem que estar resolvendo, e sempre o operador tem que estar sempre ligado em todas as informações que tem no mercado para poder fazer o pacote e operar o pacote. Rodrigo, você tem uma lista de países que já estão abertos aí? Pode comentar alguma coisa a respeito disso para nós? Como é que a Panrotas tem visto esse processo? Olá, João. Olá, Roberto e Frederico. É muito bom estar aqui. Sim, exatamente. Eu tenho uma lista aqui de países que abriram para turismo. O Roberto mencionou alguns países aí um pouco fora do roteiro do brasileiro, que acredito que seja a especialidade dele. A operadora dele vende aí os exóticos, né, os destinos mais fora do roteiro, mas a grande questão é os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos que está diretamente no roteiro internacional do brasileiro. O brasileiro gosta muito de viajar para os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um mercado importantíssimo, o Brasil é um mercado importantíssimo para eles. Bom, México aberto durante quase todo o período da pandemia. O México, inclusive, serviu como principal destino de quarentena para brasileiros que queriam se vacinar nos Estados Unidos, enquanto a vacina ainda não era tão... A campanha de vacinação aqui no Brasil ainda não era tão forte como tem sido hoje. Foi lá atrás um destino de quarentena. O Canadá reabre em 7 de setembro. Não funciona para Coronavac por enquanto, e ainda assim, mesmo vacinado, precisa apresentação do PCR. França aberta, exceto Coronavac, com um QR Code próprio. Espanha, todas as vacinas aplicadas no Brasil funcionam na Espanha. Suíça, acabei de voltar da Suíça, entrei com Coronavac, o meu cartão do SUS em português permitido na Suíça. Alemanha, exceto Coronavac. Islândia, exceto Coronavac.
Portugal reabriu recentemente sem necessidade de vacina, sem obrigação de vacina. Realmente bombou essa notícia no portal Panrotas, porque Portugal também é um destino muito importante na Europa para a gente. Sim. Basta a apresentação do PCR por lá. Bélgica também, apesar de não ter voo direto, aprovada lá. E aí os destinos exóticos não, mas destinos que acabaram sendo cases aqui, que foram Maldivas e Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, que abriram durante quase todo o período, aparentemente tudo controlado por lá e assim, explodiram em vendas no Brasil. De fato, o Roberto e Frederico podem até dizer melhor a respeito disso. Ótimo. Você acredita que essa questão da Coronavac é uma estratégia para uma abertura gradativa, já que você falou tanto sobre isso nos países? São sinais que vão sendo dados, né? Por exemplo, a Alemanha liberou o trânsito de brasileiros semanas antes de liberar a entrada de brasileiros por lá. A Coronavac tem a questão da importância que não é só o Brasil como mercado emissor, como a China, né? É uma das vacinas mais aplicadas na China, e a China, como se sabe, ano a ano cresce muito a emissão de chineses a destinos internacionais, e são assíduos consumidores, cada vez mais presentes no luxo, nas feiras de luxo você vê cada vez mais o olhar para a China. Então eu acredito que seja questão de tempo. A OMS já liberou a Coronavac, já aprovou o uso da Coronavac, porém a União Europeia ainda não. Só que a União Europeia deixa a cargo de cada um de seus países decidir em relação à Coronavac. Então, quer dizer, a União Europeia não tem a Coronavac como aprovada ainda, mas Portugal liberou para viajantes mesmo não vacinados, Espanha liberou para a Coronavac, Suíça liberou para a Coronavac. Então são questões que vão sendo sinalizadas gradualmente por cada país, e também depende da importância que o Brasil tem para esses países. Uma coisa só complementando o que você falou, Rodrigo. Você falou que Maldivas e Dubai bombaram, realmente bombaram, né? Aliás, que nós temos outro problema com eles, que não é só a vacina, o problema das remessas, dos impostos de renda também está pegando bastante com esses países, mas acabaram resolvendo esse problema também. E o que acontece? Para Maldivas, tinham alguns hotéis, como os hotéis lá é um arquipélago, Maldivas, com mais de 1.000 ilhas, e cada hotel praticamente ficava isolado em cada ilha, acabou bombando bastante. E a promoção que eles fizeram, chegaram a ter hotéis com 70% de desconto em Maldivas. E tinha alguns hotéis, inclusive o hotel que eu fiquei no final de abril, quando eu fui para Maldivas, que você tinha que fazer quarentena. Só que a quarentena era num bangalô sobre as águas, com piscina privativa, com jantar no quarto. Então eu falei, poxa, realmente uma quarentena assim é muito boa você fazer, né? A única coisa que você não podia fazer durante 2 dias, você fazia os testes PCRs no hotel, você não podia transitar pelo hotel, nas áreas comuns, tudo. Depois era liberado, inclusive, sem máscara. Os funcionários usavam máscara e o pessoal podia ficar sem máscara. Mas uma quarentena que eu fiz de 2 dias, olha, realmente até vale a pena fazer uma quarentena dessa. E outro destino, brincadeiras à parte, você não ficou deprimido por causa disso, não, né? De forma alguma. Olha, deu para curtir muito bem. E outro destino que está bombando para os brasileiros também, aí por outros motivos, é o Egito. O Egito também está aberto para os brasileiros. E uma coisa que está até interessante, nós acabamos de ver um monte de clientes que voltaram de lá e falaram assim, nós nunca pegamos os monumentos tão vazios. Então o pessoal consegue tirar foto em Luxor, perto das pirâmides, onde normalmente é cheio de turista, só estava a pessoa tirando foto lá. Então foi uma vantagem muito interessante que incentivou muito, e realmente muitas pessoas acabaram indo para esses destinos. E, Levi, conta para nós, como é que você está vendo o movimento das companhias aéreas, a questão de voos, disponibilidade, cancelamento, porque a gente tem visto muita confusão ainda nesse segmento também, que é um suporte muito importante para o turismo. Olá, João, Roberto, Rodrigo, obrigado pelo convite de participação.
O que a gente tem que ponderar muito é o seguinte, por mais, como o Roberto até mencionou antes, quer dizer, a movimentação o gargalo principal pode ser o transporte, a chegada no país, né, o país aberto e não termos o canal aéreo liberado. Então as companhias aéreas já vêm num movimento de recontratação de funcionário, de datas programadas para novos voos, tudo tendo em vista essa abertura gradual, né? Porque as coisas, muita gente falava há uns meses atrás, né? Quando for o boom daquele momento da abertura, quando abrir tudo, como será? Não tem o boom da abertura, as coisas estão sendo gradativas, como a gente está vendo, o caso da Coronavac, que também, no meu ver, pode ser um filtro até liberarem para uma quantidade maior de turistas que tenham se vacinado. Então, isso tudo está levando as companhias a se prepararem. Hoje são poucas algumas companhias, por exemplo, se você vai voar basicamente o Caribe todo, que tem vários destinos, e alguma coisa de América Central, é tudo via Panamá, quer dizer, então existe um certo gargalo. Mas elas já estão se preparando, tem alguns voos já sendo anunciados de companhias brasileiras, internacionais, com novas rotas, porque elas têm a consciência plena que elas serão as companhias aéreas responsáveis por esse transporte todo, essa abertura, né? E tem que ter uma malha aérea extremamente competente para conseguir fazer essa distribuição. Agora, sem dúvida, o aumento de demanda aí, quer dizer, que nem o Rodrigo comentou ainda da expectativa dos Estados Unidos, quer dizer, esse é o momento, esse sim, eu imagino que caindo a exigência, né, não é de quarentena, mas é uma permanência forçada em alguns outros países, vai ter uma demanda crescente muito grande para os Estados Unidos. No caso, hoje eu já vejo, tem um mercado corporativo que tem gente fazendo, não por turismo, mas por necessidade profissional, quarentena no México, por exemplo, para ir para os Estados Unidos depois. Você fica de home office num hotel em Cidade do México ou Cancún, onde seja, não é tão paradisíaco ali como o Roberto falou, porque ele estava desfrutando de um bangalô e esse pessoal, eles estão realmente trabalhando num quarto de hotel, sem desmerecer qualquer destino, mas é uma situação que as companhias aéreas estão realmente, eu acho que rebolando para deixar tudo redondinho quando chegar o momento. Quer dizer, o momento chegando gradativamente, né? A abertura dos Estados Unidos, a gente vê que é uma coisa que ela deve acontecer, não deve demorar muito, a gente acredita, né? E já existem autorizações, porque as feiras voltaram lá normalmente, né? Isso mesmo. E autorizações especiais, né? Sim, eu mesmo, pelo dia 18, 19, eu estou com uma autorização especial para ir para uma feira, o IPW, que acontecerá em Las Vegas. Quer dizer, eles estão dando essas autorizações que chama NIE, né, que são as autorizações de interesse excepcional para a economia americana. Então, como é uma feira de turismo, uma indústria muito forte, representativa no PIB americano, que eles estão analisando caso a caso as pessoas dos países que não podem entrar direto, que é o caso do Brasil, o caso da África do Sul, da Índia, né, e Europa, Inglaterra. Então, eles estão fazendo uma análise para poder abrir. Isso eu acho que não deixa de ser um teste, né? Só que a gente tem que ver também uma consequência que é um passo depois disso, não é essa autorização especial para entrar agora, é no momento da entrada, quando liberar essa permanência forçada, a gente vai ter uma defasagem de pessoas que necessitam de visto, que não foram emitidos ainda em função do consulado fechado. Sim. Existe um gargalo aí falam em 1 milhão, 2 milhões de vistos, quer dizer, eu não tenho esse número, mas isso também pode ser um complicador, porque vai retardar. Fronteira aberta, passaporte na mão, posso viajar, mas o visto eu tenho uma espera de alguns meses para conseguir a emissão. Isso também é uma situação que a gente vai enfrentar quando tiver a abertura dos consulados. Até porque há de considerar que eles estão mais de um ano sem fazer atualizações em vistos, né? Então nós temos tanto a demanda por novos vistos, como vistos que venceram nesse período e não tiveram as suas atualizações, né? Sim, no ano passado começou a vencer o primeiro lote de 10 anos dos vistos americanos. Uhum. Então até o consulado já estava em contato conosco na Brastor, por exemplo, para já conversar com os associados, para avisar as agências de viagem, para se programar. Tudo isso pré-pandemia, tá? A gente não tinha esse problema nessa pandemia, mas o consulado já estava pedindo para ver uma preparação, o pessoal começar a agendar para não deixar em cima da hora. Depois de uma situação dessa, isso era mais ou menos fim de 2019, né? Porque já ia começar a vencer em 2020. Então, entrou 2020, em março, essa situação toda, então é um complicador. A gente vê
né, tem passageiro que foi tirar visto americano em outros países que conseguiram, no Caribe, algumas situações que foi possível esse agendamento. Que não é uma questão apenas de escolher o destino, né? A gente tem o transporte, tem a questão do visto, né, que a pessoa necessita para entrar em muitos países, né? E tem a própria questão financeira também, que é outra coisa que vem também apertando, né? Embora muita gente tenha se precavido, o Roberto já comentou sobre o problema do imposto de renda aí, né? Que realmente criou uma situação principalmente para Dubai e outros países que a gente tem problemas de bitributação, e a gente tem uma taxa de câmbio hoje que continua sendo praticada num nível muito acima do mercado, né? A gente tem vários fatores colocando sobre isso, eu estive falando sobre isso ontem. Nós temos a falta da reforma fiscal, nós temos a questão da inflação, nós temos uma série de fatores que tem pressionado então a taxa cambial, e essa instabilidade que também o próprio dólar frente às outras moedas também vai complicando isso daí. E aí isso nos leva a um desafio, né? Porque nós vamos ter que criar caminhos para viabilizar essas vendas, para fazer bons pacotes e criar essa atratividade novamente para as pessoas estarem comprando os seus bilhetes e as suas passagens. Os seus pacotes, perdão. Como é que vocês estão vendo isso? Como é que vocês acham que as empresas vão se comportar nessa retomada ou nessa recuperação do mercado? Cada um de nós temos um ponto de vista diferente, né? Apesar de todos esses, não vou dizer entraves, né, mas situações de taxa de câmbio, custo, tudo, quer dizer, existe uma demanda reprimida muito forte, o mercado é consumidor. Ficou claro aqui para a gente que nessa pandemia o Brasil não tem, e também não seria função ter, quer dizer, como suprir essa demanda, porque a demanda que existe não é simplesmente por férias, é para férias ou viagens específicas, quer dizer, destinos e situações que a gente não tem aqui no Brasil. Então, acho que tudo isso, lógico que a gente não vai ter um volume tão grande no segmento mais popular, pelo menos no curto prazo, em função de até taxas de juros para financiamento dessas viagens. Porém, eu acho que pela própria classe média alta, que tem essa demanda reprimida e tem condição de bancar uma viagem, isso vai acontecer. Né? Isso são todos esses fatores, eu acho que está mais ou menos precificado já, quer dizer que essa massa de viajantes vai entrar no mercado, mesmo porque a gente acompanhou durante a pandemia, com a diminuição do número de viagens, as pessoas consumiram bens de luxo, roupas, joias, relógios, ou seja, para muita gente o poder de geração de renda não caiu. Então eles ou não consumiram ou fizeram consumo mantendo um padrão que já vinha anteriormente e vai continuar, só que agora acho que voltando um pouco para a viagem. Então acho que existe numa reconstrução nossa do mercado, né? Não vamos falar em uma retomada de níveis como era antes, porque isso a gente não tem como prever, mas uma reconstrução, porque foram tantas mudanças, mas essa população com essa demanda reprimida, acho que ela vai sustentar, independente desses pequenos entraves que possam haver. Eu concordo plenamente com o Fred, porque o que a gente percebe tem uma demanda, um grupo de pessoas que vai continuar viajando. Normalmente, o que viaja para o exterior no Brasil são cerca de 10 milhões de pessoas por ano, tá? As classes mais altas vão continuar viajando, sem dúvida. De um modo geral, todo mundo teve uma faixa que teve uma perda de renda e diminuiu a renda, diminuiu o poder aquisitivo para poder viajar. Mas as pessoas com níveis que são mais acostumadas a viajar para o exterior, as pessoas continuam. Então a gente vê que está tendo uma demanda. As empresas, elas se adequaram à situação do mercado como que estava e estão plenamente preparadas para a hora que começar a ter uma demanda mais forte. Então, isso é uma vantagem muito grande do turismo, que ele reage muito fácil a qualquer tipo de investimento, qualquer tipo de necessidade. Então, como nós não dependemos basicamente de máquinas, de instalações, nossos serviços são mão de obras e conhecimento, basicamente, especialidade
dos destinos estrangeiros, a gente acaba reagindo muito rápido. Então, é muito fácil você contratar, começar a adquirir, trazer novas pessoas para suprir as demandas. E sem contar o seguinte também, durante esse período, muitos operadores investiram muito em tecnologia. Então, os processos deles estão mais adequados e mais rápidos para atender a demanda futura que está vindo. São dois aspectos que eu tenho a considerar em relação a isso que o Fred e o Roberto falaram. Um deles é que realmente viagem está entre os bens de consumo. O Frederico mencionou aí o consumo de luxo, né? Mas viagem é cada vez mais um item de consumo essencial para o brasileiro, independentemente da sua classe social. E eu voltei da Suíça, eu estava com consultores de luxo, operadoras e agentes de viagens de luxo lá, e muitas vezes eles dizem que a demanda que vem para eles é para internacional, independentemente do destino, eles querem saber de viajar para fora. Tem gente que tem condição e gente que tem um interesse em viajar para fora do Brasil, tirar férias realmente fora do Brasil. Então, os países que se organizaram e conseguiram abrir para os brasileiros tiveram essa procura muito alta mesmo, que é a demanda reprimida para viajar para o exterior, independentemente do tipo de viagem, se vai ser para a Europa, se vai ser um exótico, se vai ser para o Egito para ver lá os monumentos vazios. Então, por mais que o doméstico esteja sendo apontado como o motor da retomada aqui no país, tem muito brasileiro que gosta de viajar para fora, essa demanda realmente existe, por isso que existe essa expectativa enorme aí com mais aberturas de fronteiras. Já começando a caminhar para o nosso encerramento aqui, né? Uma coisa que eu tenho dito, pelo menos a clientes, principalmente do alta renda nosso aqui, do Unlimited, eu tenho sempre dito que a gente tem que pegar parte das nossas economias, sempre fazer um pouco de dólar todos os meses, fazer uma composição em moeda estrangeira para poder estar pronto para uma viagem. Principalmente o pessoal que eu estava falando a um grupo esses dias e eu comentei para eles, né, sobre isso, e eles estavam falando, a hora que as viagens retomar, nós vamos ter papel moeda à vontade, vamos ter cartão pré-pago, vamos ter coisa aí à disposição. Falei, vão ter, só que nós vamos ter uma concorrência de preço, porque também tem umas limitações aí com relação ao mercado. Esse mercado, como vocês também conhecem bem, ele praticamente ele se desmontou durante a pandemia, né? Muitas casas de câmbio fecharam, o abastecimento de papel moeda diminuiu muito o fluxo, os cartões pré-pago, dado ao imposto ainda sobre o cartão pré-pago, às vezes ele se torna uma coisa proibida, e o que eu tenho recomendado sempre aos clientes vão comprando alguma coisa em dólares todo mês, vão fazendo uma posição para você não ser surpreendido na hora que você decidir viajar, porque senão fica aquele monte de despesa e mais a despesa para você poder viajar. E essa parte econômica, nós estamos sendo bastante afetados, porque tem uma PL de câmbio lá no Senado que está para ser votada. A gente tem acompanhado isso muito de perto, porque ela vai trazer grandes mudanças para o mercado cambial, e nós temos que nos precaver em vista do mercado que está voltando e uma mudança de legislação que pode acontecer. A questão da estabilidade, a gente vai lidando com isso ao longo do tempo, e eu acho que o brasileiro já provou isso em outras décadas, né, conseguindo viver com inflação de 80% ao mês, e ele conseguiu ficar vivo e manter suas aspirações, seus sonhos, seus desejos. Esse é o comentário econômico que eu teria para agregar à conversa de vocês. E aí eu gostaria já está caminhando para o encerramento, que cada um de vocês deixasse uma mensagem para o turista, para as agências de turismo ou para as companhias que estão nos ouvindo aí. O que é que vocês deixariam de mensagem para eles sobre como é que a gente está olhando para frente? Qual é a nossa mensagem de esperança? Eu acho que isso é uma coisa que nós estamos precisando muito nos nossos dia a dia, né? Qual é a mensagem de esperança de vocês para a gente deixar para cada um deles e dizer que a gente acredita que vamos viver dias melhores? Bom, o que eu vejo é o seguinte, que realmente o turismo já
é uma coisa necessária para todos nós. Eu acho que essa pandemia trouxe um estresse muito forte para todos nós assim passamos por tensões muito, muito fortes, e não tem coisa melhor do que poder viajar. O mundo está se preparando para isso. O mundo ele vai estar eu não digo um novo normal, que eu acho que realmente vai ter alguns protocolos a mais, como o que aconteceu com 11 de setembro, são coisas que vieram para ficar, tá? Então, eu acho que com o avanço da vacina, realmente a tendência dos turistas viajarem está sendo cada vez maior. Cada vez mais nós estamos tendo mais fronteiras abertas. Os operadores e as agências de viagem se prepararam muito, eles estão muito qualificados, muito preparados para ajudar e dar a informação necessária que a pessoa poder viajar, porque ninguém quer viajar e se estressar por esquecer alguma coisa, ou esquecer algum documento, ou ter alguma coisa que ficou faltando, que nem te fala assim, bom, as pessoas sabem que para o Egito você tem que ir com teste PCR, os não vacinados, mas tem que ser um teste PCR com um QR Code, que não é qualquer laboratório que emite. E às vezes as pessoas não sabem disso, e isso as agências têm essas informações. Então, eu acho o seguinte, na hora de viajar, você não quer se estressar, você não quer ter estresse. Então, deixa um especialista fazer isso para você, e o mercado está melhorando. Agora, como a gente sabe também, hoje existem várias promoções, e essas promoções vão tender a acabar, porque todo mercado é lei da oferta e da procura. Então, hoje, nós estamos tendo uma procura, talvez, a oferta maior que a procura, mas quando isso começar a aumentar a demanda, não vai ter mais essas promoções. Então, quem quer viajar para final do ano, 2022, eu aconselho, começa a olhar já, porque realmente isso aí vai ter a tendência de aumento de preço. O dólar a gente nunca sabe como que vai ser, né? Realmente ninguém tem bola de cristal aqui para saber como que vai ser o câmbio, mas os preços, a tendência dele é aumentar. Então, quem está viajando, olha agora, faz parcelado, o pessoal tem muitas condições especiais das agências operadoras, vai fazendo já o seu hedging, vai fazendo já, guardando um pouco de dólar, tal, comprando aos poucos, tal, como os operadores fazem também isso já, né? Nós temos uma conta em dólar já na própria Travelex, tudo, a gente vai fazendo isso, então eu aconselho o pessoal se preparando para poder viajar, que vai abrir os mercados e a gente vai voltar ao normal, talvez um pouco diferente, né? Um pouco diferente, mas que vai ter o normal, vai ter. Muito obrigado a todos. Uma mensagem que eu queria passar é a seguinte situação. A gente está falando muito teve um pouco do turismo interno, do turismo emissivo que a gente faz. O nosso turismo é uma via de duas mãos, né? Para a gente ter esse turismo exportativo, a gente também depende do turismo receptivo, quer dizer, os hotéis, todos os prestadores de serviço do Brasil durante essa pandemia tiveram um excesso todos não, mas vamos dizer assim, que muitos tiveram um excesso de demanda em função do fechamento dos mercados externos. O brasileiro, principalmente focando no segmento de mais alta renda, acabou conhecendo e provando muitos produtos novos. Então, uma coisa que vem por aí é o seguinte: com a abertura das fronteiras, é importante, quer dizer, que todo esse estoque de produtos que o Brasil tem, ele esteja apto para receber os estrangeiros, né? Porque a gente está vendo também uma taxa de câmbio que é desfavorável para viajar, mas pode ser muito favorável para trazer o turista estrangeiro. Então, para a gente conseguir ter um fluxo interessante daí de pessoal vindo para o Brasil, quer dizer, o Brasil está realmente conseguindo se inserir no cenário internacional com mais consistência, né? Além daquelas imagens que a gente vê fora normalmente, mas que os produtos do Brasil agora estão capacitados, aptos para essa demanda internacional que a gente possa ter, com a abertura aí com privatização dos aeroportos que a gente tem visto, quer dizer, uma quantidade maior também de voos charters vindo para o Brasil, porque isso daí vai ser uma mão dupla. Esse passageiro nosso que vai lá para fora, esse voo tem que trazer um brasileiro, um estrangeiro para o Brasil. E a gente precisa, as autoridades estarem muito focadas com essa questão tributária que a gente tem. Quer dizer, se a gente tem esse tributo grande para mandar o turista para fora e o nosso turista não conseguir por uma questão tributária, as companhias aéreas não vão só trazer gente para cá. O turismo interno também
vai sofrer com esse alto custo que a gente tem tributário para mandar um turista para o exterior. Bom, agente de viagens, consultor de viagens, você chegou até aqui, você passou pela maior crise que o setor já viveu. Agora, o pior já passou, o seu papel vai ser cada vez mais importante na cadeia, na cadeia produtiva. Muita gente que comprou direto ou que comprou em grandes portais de viagens lá no início da pandemia sofreu. Essa consciência do consumidor aumentou em relação a você, agente de viagens, em relação a você, operador de viagens. Então, agora é o momento de essa reta final, que esperamos que seja uma reta final, para você ser resiliente, e a partir de agora o seu papel vai ser fundamental. Capacite-se, busque informações e seja esse consultor de viagens que o seu consumidor vai precisar de você. Seu consumidor vai precisar de você para saber em relação à vacina, em relação a protocolos, porque isso a venda direta não vai te fornecer, o Google não vai te fornecer, é você em contato direto com o seu fornecedor, em contato direto com o seu operador, que vai saber, que vai ser o principal responsável por orientar o seu viajante nessa demanda reprimida que vai se soltar. Então, aproveite esse momento, que esse momento é seu e você merece, depois de tudo que a gente tem passado nesse período de pandemia. A mensagem do Grupo Travelex para esse momento que nós estamos iniciando, né, novamente, é que turismo, eu particularmente sempre tive um pensamento que é um momento de celebração da vida, né? É quando você sai, viaja, comemora, as coisas mais diversas, casamento, família, sei lá, uma série de coisas, mesmo um ano sabático, qualquer coisa. E a mensagem que eu acho importante, junto com o Brastor e Panrotas, é que os agentes de turismo, as agências, têm um papel fundamental. Todos nós estamos aqui, temos um papel fundamental de viabilizar as viagens, de permitir que as pessoas tenham momentos agradáveis na sua vida e possam celebrar esse momento tão gostoso que sempre fica marcado na vida da gente, né? Mesmo que seja uma quarentena como a do Roberto, vai ficar marcado para o resto da vida dele essa quarentena, porque é fantástico, né? E o nosso papel é exatamente isso, e a gente gostaria de deixar uma mensagem em nome do Grupo Travelex Confidence de celebrar a vida. Turismo é uma coisa maravilhosa, todo mundo gosta, não tem quem não gosta, e a gente tem que contar com as ferramentas corretas, com os processos corretos, com quem sabe, com quem confia, que a gente pode confiar para realmente, quando a gente vai celebrar a vida, a gente só faça isso. Porque a gente saiu com as documentações, saiu com a passagem correta, o pacote, o transfer, cada situação já completamente cercada, e para isso eu gostaria que vocês contassem com todas essas empresas aqui para produzir o melhor, e junto com vocês, a gente quer que vocês tenham um grande progresso, uma bela reconstrução, uma retomada do negócio, e que a gente possa daqui a algum tempo estar de novo, mas celebrando a vida, porque ela voltou aos trilhos e a gente pode continuar caminhando alegre e feliz, porque a gente está vivendo cada momento. Quero agradecer ao Levi, ao Roberto e ao Rodrigo a participação nessa live. É um prazer estar aqui com vocês, e eu desejo a todos um bom tempo e uma boa retomada de todas as suas ações. Muito obrigado. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Muito obrigado a todos.